Olá, boa noite. Mais um programa Encontro Marcado com Zé Maria Filomeno, aqui pela nossa página do Facebook. Esse é o terceiro programa que nós fazemos. Para aqueles que estão entrando agora, esse programa já acontece há muitos anos na TV+, Canal 15 da Multiplay e outras operadoras aí por cabo, TV a cabo. E agora nós estamos fazendo, esse é o terceiro programa, atendendo aos pedidos, centenas de pedidos dos nossos telespectadores. Nós começamos agora a fazer no Facebook também, né? facebook.com/arrudabaixo1, facebook.com arrudabaixo também. Já vou colocar aqui privacidade, já tá público aí, pronto, tá certo? Vai chegar agora para todas as páginas essa nossa transmissão. Os internautas que queiram participar, só encaminhar suas perguntas, podem encaminhar as perguntas que, na medida do possível, vamos responder. Esse vídeo depois vai para o canal do YouTube, esse vídeo vai ficar também postado nas páginas do Facebook, então não tem dificuldade, você pode comentar depois, pode comentar agora, o importante é participar. No início, eu peço para comentar mais, falando a respeito do som, se a imagem está boa, se o som está chegando bem, você pode comentar, dando um ok, se o som e a imagem estiverem chegando bem. Então, Zé Maria, tudo bem, né? Mais uma semana, enfrentamos aí essa pandemia, tem muita novidade para hoje, não é isso? Olha, sim, boa tarde, boa noite, né? Estamos aí no limiar entre a tarde e a noite, 18 horas. Bem, primeiramente desejar que todas as mães, né, passaram um bom dia ontem, Dia das Mães. Eu sei que para muitas pessoas foi um dia triste, porque muitas mães foram levadas recentemente, vítimas dessa epidemia do coronavírus, né? Muitos não puderam passar com suas mães pela questão da necessidade do isolamento, né? E muitas mães também puderam ficar com os filhos. Quer dizer, pessoas a quem nós temos assim um sentimento muito amoroso de maternidade, tias, avós, então, mas de qualquer forma, todas devem estar homenageadas, né? Apesar da distância, eu mesmo passei o Dia das Mães longe, muito longe da minha mãe, mas quero aqui, ela está ouvindo, mandar mais um beijo a ela de Feliz Dia das Mães. Olha, as notícias são as mesmas, né? Nós estamos num ritmo crescente. O Brasil, semana passada, ultrapassou o patamar de, não sei os números de hoje, mas de mais de 700 mortes, né? Foi uma semana terrível em termos de números, tanto a nível de Brasil quanto do Ceará. Vamos torcer, né, para que as medidas do isolamento mais efetivo, né, que muitos traduzem por lockdown, que estão sendo implementadas em muitas capitais do Brasil, inclusive Fortaleza, se não me engano, Manaus, Belém, São Luís, partes do Rio de Janeiro, algumas cidades do Rio de Janeiro, alguns bairros do Rio de Janeiro, temos que trabalhar com as armas que dispomos, né? Então, tem-se que frear o avanço, né? a replicação do vírus na população. O isolamento, quanto mais isolado você estiver, mais protegido você vai estar do contágio. Então, as pessoas têm que entender que isso é para o bem delas, né? Para a proteção delas e de seus parentes. O custo é muito alto, o preço a se pagar é muito alto. Eu até escrevi isso no meu artigo semana passada no Jornal Estado. O preço é muito alto, tanto o preço sob o ponto de vista profissional, financeiro, pedagógico, porque você tem milhões de crianças, adolescentes, adultos fora da escola. O ensino à distância compensa mais no ensino superior, né? No ensino fundamental é muito complicado você compensar, transformar todo o ensinamento que o professor dá em sala de aula, mas é um preço a se pagar sentimental, emocional. As pessoas estão longe de seus entes queridos, o isolamento traz a solidão, que
dá outros problemas também, mas é o preço a se pagar, como eu disse no meu artigo, é um preço infinitamente menor, né, do que as vidas que estão se perdendo, do que o sofrimento daqueles que estão nos hospitais internados. Bom, Zé Maria, vamos dar aqui os últimos dados do Ceará, agradecendo já o Franzé de Souza, que está desejando aqui uma boa noite, Arruda Bastos, Zé Maria, estamos juntos. Franzé, gente boa. Franzé, gente boa, está assistindo o programa. Os últimos números do Ceará, divulgados agora, em investigação aqui no Ceará, 31.112 casos, e o pior, Zé Maria, é que esses casos de investigação, 31.112, muitos vão ter confirmação. São 46.296 exames realizados durante esse período agora. Nós temos 17 mil, olha como subiu, né? 17.599 casos confirmados. Vamos chegar amanhã ou depois a 20 mil casos confirmados no Ceará. 20 mil casos. Daqui a 2 dias vamos completar esses 20 mil casos. Então, são 17.599 casos. Óbitos, já estamos chegando perto de 1.200, são 1.189 óbitos, tá certo? Aqui no estado. E a letalidade está sempre variando aí, de 6,8, 6,9, tá? A de hoje é 6,8. E nós não podemos deixar de falar nos que estão recuperados, né? Que são 8.655 pessoas recuperadas. O que é que são pessoas recuperadas? Aquelas pessoas que realizaram exames, que o exame foi positivo e que essa pessoa foi notificada, o caso dela foi notificado, ela esteve no hospital e saiu do hospital, teve na UTI, saiu da UTI, teve na UTI, foi para a enfermaria, da enfermaria foi para casa, ou ficou só na enfermaria, não precisou ir para a UTI, foi para casa, então isso também é notificado. Quero agradecer aqui a Jaqueline Filomeno, está acompanhando de Nova York. Isso. Pelo programa. Minha querida irmã, um beijo para ela também. Feliz Dia das Mães para ela e para o Nicolas. Feliz Dia das Mães. Jaqueline Filomeno está acompanhando de Nova York. Parabéns pelo programa, informações relevantes, debatidas. Vamos convidar qualquer dia para ela participar de lá, né, Sem dúvida, exatamente. Participar de lá. Também na próxima semana, né? Ela está há mais de 1 ano e meio lá e tem vivenciado todo o drama, né, que os Estados Unidos, a cidade de Nova York especialmente, tem passado, porque só em Nova York já foram 30 mil mortes, né, e chegaram a ter 800 óbitos num dia só, mais de 800 num dia. Então, foi um caso, assim, case aí bem significativo de proliferação aí do coronavírus, né. Agora, Arruda, os números não indicam ainda aquele questionamento que todos fazem, né? Chegou ao pico, vai chegar ao pico. Quando é que chega ao pico? Não se sabe, né? E chegar ao pico por si só, quer dizer, o chegar ao pico é um indicativo que a curva começa a descer, né? Ou seja, os casos começam a diminuir, né? E tendem a um determinado momento, zerar ou ficar casos mínimos, né? Mas nós não podemos, nós estamos ainda subindo. A realidade é essa, né? Existem as projeções matemáticas, eu já vi muitos estatísticos fazendo as curvas, cálculos, olha, pelo logaritmo da parábola, vai chegar um número de X na data de Y e vai... Olha, medicina, saúde não é uma ciência exata, né? Tem vários fatores, né, que, por exemplo, o isolamento mais radical pode acelerar, né, esse decréscimo de infectados, mas outros fatores podem aumentar. Nós não sabemos quantas pessoas estão infectadas. Esse número de casos aí que estão em investigação são pessoas que realmente apresentaram algum tipo de sintoma ou que são próximas a pessoas que tiveram. Mas no Brasil, e só esse grupo que está sendo testado. Só está sendo testado quem apresenta alguma suspeita. Diferentemente de outros países que eles testaram maciçamente. Uma pessoa estava doente, testaram todo mundo da família, todo mundo do meio de trabalho, todos os vizinhos iam testando, e aí passava-se a ter uma base realmente de onde estava a presença do vírus. Nós não temos noção nenhuma das chamadas subnotificações, né? Subnotificações são aquelas pessoas que contraíram
e não foram, não foram registradas como portadores da doença, né? Então, por isso que eu acho muito difícil ainda. Tem que seguir, é aquela coisa, o jogo está longe de acabar, infelizmente. Infelizmente é isso mesmo, Zé Maria. Quero agradecer aqui. Bom, a Jaqueline Filomeno confirmou, está agradecendo o convite. Quem agradece é que está confirmando a presença. Então, na próxima semana vamos ter Sem aqui dúvida. Primeira estreia internacional. Internacional do encontro marcado. Participando aqui, nem que seja por um espaço de tempo, fazer um boletim direto lá dos Estados Unidos. A Núbia Cardoso está dizendo que está muito bom, tá certo? Eu vou continuar batendo esse papo aqui com o Zé Maria, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho dúvida que nós estamos ainda longe do pico da doença. O pico da doença, nós estamos assim, eu digo que nós estamos no meio dessa curva que está ascendendo, no meio. Nós vamos chegar nesse pico daqui a uns 15 dias, talvez, 12 dias, pelo andar dos números, Pode ser que a partir daí, tá certo? Essa curva não cresça tanto, porque o isolamento mais radical está surtindo algum efeito, né? Nós estamos vendo no monitoramento do trânsito, pelo menos, e por celular, que o isolamento que estava abaixo, às vezes, de 50%, 50 e poucos por cento, agora já chegou a 60%, mais de 60%, tá certo? Esse número nós temos. Então, com o aumento, com a radicalização desse isolamento, com o controle da entrada e saída da cidade, né? Com a rigidez maior naquilo que está funcionando, na saída de casa, nos parques, nas feiras. Acho que as feiras é uma medida importante, esse controle das feiras, estava existindo muita aglomeração. Então, esse esclarecimento maior, talvez esses últimos números tenham assustado um pouquinho mais a população, não é essa a finalidade, mas o isolamento é fundamental. Eu acredito que também as pessoas que receberam o seu auxílio emergencial, muitas pessoas receberam, então isso já dá um pouquinho para aquelas pessoas que estavam saindo porque não tinham como ficar em casa. O problema é aqueles que estavam saindo que podiam ficar em casa, né? Eu acho que o Ceará está fazendo melhor do que até São Paulo. Eu estou achando o negócio de São Paulo, a capital está meio confusa aqui. Tentaram bloquear as ruas e deu aqueles engarrafamentos, o médico queria trabalhar, não conseguiu, o enfermeiro queria, não deu. Aí agora já botaram letra pá, número pá, número ímpar. Rodízio de carros, Rodízio de carros, número pá e número ímpar, a pessoa tem um carro só com a placa pá. Hoje, apareceu na televisão, a pessoa botou um adesivo lá, um esparadrapo no número, que era exatamente para passar, e o vídeo de monitoramento não saber que número era aquele. Tinha todos os números, só não tinha o último. Pessoas que não podem andar de carro, mas passaram a andar no ônibus. Aumentou a concentração no transporte público. Pois é. Que é um meio muito mais propício à contaminação, que você está lá dentro de um trem, dentro de um ônibus, num cubículo abarroado de pessoas. Realmente eu não entendo essa política, essa tática do prefeito de São Paulo, porque... Eles erraram. A pessoa está mais protegida dentro do carro do que dentro do ônibus. Então... Zé Maria, deixa eu ler mais duas participações aqui. O Ocelo Camelo Rebouças. Gente muito boa. Coronel Ocelo. Né? Coronel Ocelo, obrigado aí pela audiência. Verdadeiro. Infelizmente, apesar de ter iniciado em dezembro, ainda estamos sem informações que nos levam a pelo menos um tratamento com um pouco de eficiência. Muito bom programa, o povo precisa de informação. E o nosso trabalho é esse. Nós vamos daqui a pouco falar em fake news, e tem uma fake news, Zé Maria, que você que é advogado e economista, você vai me ajudar. Uma fake news de um deputado estadual do Ceará. Como é que um deputado estadual do Ceará diz, tá certo, nas suas redes sociais, e dá entrevista dizendo que o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, que é um médico respeitado, um cidadão respeitado na cidade, que ele forçava outros médicos, a colocarem no atestado de óbito que a pessoa estava morrendo por Covid. Aí envolve médicos fraudando, você vai dizer que crime é esse, médico fraudando um atestado, isso é um crime, e um secretário de Saúde do Estado utilizar o seu poder de influência para... que isso aconteça. É impossível. Eu fui secretário de saúde, não tem como o secretário de saúde... Não tem. O preenchimento de um atestado. As pessoas, é o que você disse, tem muito mais pessoas morrendo de Covid-19 que não está sendo confirmado. Nós tivemos aí, semana passada, já grande quantidade
de pessoas que morreram por insuficiência respiratória aguda sem diagnóstico de Covid. Nós temos aqui também nesse boletim, Zé Maria, quase 400 pessoas que estão, 400 óbitos, que estão ainda sem o resultado dos exames, 400 óbitos. Então, não tem necessidade de estar fraudando nada. E hoje, as entidades médicas do Ceará, aliás, médicos e médicas de todas as especialidades, fizeram uma carta, tá certo, de solidariedade ao doutor Cabeto, exigindo que as autoridades investiguem essa fake news, exigindo que o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos tomem uma posição, porque por não tomar posição, por isso acontecer e passar pano nas pessoas que fazem isso, é que as pessoas continuam fazendo. Tem aquela deputada lá de São Paulo, aquela Zambelli, que colocou que Carla Zambelli. Que os caixões, dentro dos caixões eram pedra, que motivou, inclusive, isso em Belo Horizonte. Minas nem tinha necessidade, porque Belo Horizonte não está no epicentro da doença por enquanto, vai entrar, por enquanto. O epicentro da doença atualmente é Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife, Manaus, Pará, são esses aí. Mas as outras, esse negócio de dizer que não vai ter, eu escutei essa semana aquela entrevista, foi no sábado, que o Osmar Terra participou daquele debate. Osmar Terra, Humberto Costa e o Mandetta. E o Mandetta, né? Então, aquilo ali, aqueles números caem. Inclusive, quando o Gabeira perguntou, mas você está dizendo uma coisa, porque a pessoa traz de fora para dentro de casa transmite. Para transmitir em casa, alguém tem que trazer. E alguém só traz se estiver na rua. Se não estiver na rua, não vai trazer. Então, é uma coisa meio assim, né? Não tem muito sentido aqui, não. Quero agradecer o Gabriel, dizendo que esse deputado, está dizendo aqui o nome, quem quiser ver, ele está dizendo que é um moleque que se elegeu na onda bolsonarista. Gabriel, inclusive, vai aqui, saúde, Gabriel, para você e para sua família, que eu sei que você passou por um sufoco agora nessa pandemia. Tem também o Franzé, que está dizendo, Zé Maria, essa peste da Covid... É muito séria. Ontem mesmo perdemos um primo, foi isso mesmo, aqui em Horizonte, Serginho, irmão do nosso prefeito Chico César. Está com o seu filho hospitalizado, né? O filho do Chico César está hospitalizado e tal. Quando perdemos a pessoa próxima, ele quer dizer, perder uma pessoa próxima é que a pessoa senta... É lamentável, Sim. Eu quero dizer, Zé Maria, que nós estamos atingindo a nossa melhor audiência, viu? Nesse terceiro programa. Maravilha. Olha, eu assisti a essa entrevista, né? A 3, né? E apesar do Osmar Terra ser muito contestado, e eu discordo dele, porque ele tem uma posição assim quase que terraplanista, vamos chamar assim, negacionista, né? Terraplanista é outra coisa, negacionista em relação... Mas ele é terraplanista também, ele acredita também, que é terraplanista. Tá certo. De que ele minimiza muito e ele fica trazendo parâmetros de outras viroses que têm comportamentos distintos, né? Ele diz, não, o ciclo da virose é 12, 13 semanas, né? Isso pode ser em algumas epidemias virais, não em todas, né? E o Mandetta, né, o Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, disse com muita propriedade. Olha, nós não sabemos, esse vírus é diferente dos demais, é um vírus desconhecido, não podemos fazer analogia com outros vírus, mesmo respiratórios, e não podemos negar que esse vírus derrubou os sistemas de saúde do mundo inteiro. O mundo inteiro está fazendo assim uma comparação, está na lona, foi a lona. O sistema de saúde do mundo inteiro foi a lona, né, em função desse vírus. São aí 33 mil mortes na Inglaterra até agora, 30 na Itália, 28 mil na França, nos Estados Unidos, está chegando, acho que já passou de 80 mil, não sei. Isso não é uma virose normal. Não é uma virose... Vai chegar a 90. Agora, ele disse uma coisa, né, para ser justo, que eu achei interessante, que o vírus tem comportamentos diferentes em regiões diferentes. Né? Por exemplo, tem países na Europa, país vizinho ao outro, que adotaram a mesma estratégia de isolamento e tem índices de contaminação muito diferentes. Aqui mesmo, eu não posso entender por que o Rio Grande do Sul
que tem é um estado que tem uma população bem maior que a do estado do Ceará, não teve 100 mortes ainda. A Argentina também, que é um país literalmente um país, né? Uma população de 36 milhões de habitantes. A Argentina teve, não sei, pouquíssimos, talvez bem menos casos que o estado do Ceará. Então, talvez aquela região do planeta, quer dizer, talvez em alguns ambientes, o vírus encontre uma facilidade maior de se proliferar do que em outros ambientes. Aqui no Ceará ele encontrou. Em São Paulo encontrou, nos Estados Unidos, outros países não encontrou tanta facilidade. Agora, isso não adianta fazer esse tipo de comparação, porque nós estamos aqui. Se aqui ele encontrou esse ambiente, nós temos que atacar com as armas mais poderosas, né? Quanto mais forte o inimigo, com mais força você tem que reagir. Ô, Zé Maria Gracia... Não sei se você concorda comigo em relação a isso. Não, eu vou já falar aqui da minha opinião, porque eu não concordo, não. Nós vamos debater aqui. Não concordo, não. Eu conheço Osmar Terra porque, na época, eu acho que eu já falei nesse programa nosso aqui, quando ele era secretário de saúde do Rio Grande do Sul, eu era secretário de saúde aqui do Ceará. Quando ele era presidente do Conselho Nacional de Secretários, eu era vice-presidente. Então, eu conheço o Osmar Terra, sei o trabalho que nós fizemos aqui no Ceará na época do H1N1, que era uma pandemia também, sei o resultado belíssimo que nós tivemos aqui, e o resultado que ele teve lá não foi nada bom. Não, eu não estou endossando a pessoa dele. Eu estou falando que esse componente é um componente que tem que ser considerado. Porque você vê, no Paraná, os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí descendo para Uruguai, Argentina, aquela região toda tem uma contaminação bem infinitamente menor do que outras regiões do Brasil e outras regiões do mundo. Talvez tenha algum componente climático, o ambiente, o vírus não encontra um ambiente tão propício para se... As defesas, o sistema imunológico das pessoas que vivem lá, naquela região, talvez seja mais forte, não sei, não sou médico, não sei, mas que, estatisticamente, se você observar os números, faz algum sentido. Mas é o seguinte, Zé, nós estamos começando. Aqui no Brasil, nós não começamos igual em todos os locais. Nós começamos aonde? Aonde o turismo era maior. Nós começamos no Rio, tá certo? Teve o Carnaval, o turismo. Nós começamos em São Paulo, que sempre não teve turismo importante, e no Ceará. Foram os 3 estados, as 3 capitais. Rio Grande do Sul tem um turismo, a região da Serra está ruim lá no Rio Grande do Sul. Tanto que tem medidas enérgicas lá, medidas maiores. Não tenha dúvida que a média brasileira vai ser muito alta, mesmo lá, tá certo? Eles vão ter que voltar atrás de algumas coisas que eles estão fazendo. Mas eu queria só saudar aqui a Virgínia Brito, está dizendo boa noite, doutor Arruda, obrigado aqui pela audiência, um abraço aí no doutor Jorge e na família. O Irineu está colocando aqui que o doutor Cabeto e o Roberto Cláudio são pessoas extremamente éticas, e o deputado perdeu credibilidade com essas agressões infundadas. E a Núbia está dizendo o seguinte, está perguntando, que medidas o governo vai tomar para controlar o povo que não está cumprindo o lockdown, só falar não adianta. Não, a partir de hoje já está sendo multado, só falar não adianta, tem que avançar. O vídeo monitoramento tem que funcionar, tem que acontecer o que aconteceu com relação às feiras, às aglomerações, a polícia tem que ir lá convencer e para as pessoas saírem, né, para as pessoas eliminarem aquilo ali, porque senão... Tem que inicialmente esclarecer. Se o esclarecimento não for possível, para as empresas, as lojas que estão abertas, sem poder, estão ali camufladas, quando chega alguém, baixa a porta, quando sai, abre a porta, né? Tá certo? Estão fazendo esse tipo de coisa, tem que ter o alvará caçado, tem que ter multa, etc. Então, Núbia, só vai se fizer isso. O Jorge está botando aqui boa noite, estamos passando por momentos difíceis, mas se tivesse um líder no nosso povo, teria mais confiança para ficar em casa. Tá certo? Ele está botando aqui, tem que confiar no futuro, tudo vira desconfiança quando vemos um presidente que não é um líder. Concordo totalmente, ele está falando isso aqui. Agradecer o Jorge que falou, o Júlio Alves está dando uma boa noite, Júlio, está acompanhando também o programa. O Raul Ari, boa noite, parabéns pelo programa, estamos batendo todos os recordes de audiência hoje, podem comentar. Quero que o nosso internauta comente aqui, diga como é que está chegando. Perguntas, né? O que a gente Mande perguntas, como é que está chegando o som. Esse programa, vamos repetir, é o programa Encontro Marcado com a Arruda Barros e Maria Filomeno, programa que nós fazemos há muitos anos na TV+, Canal 15, no Canal 15 da Multiplay, em outras TVs,
assinatura, e devido a esse momento atual, nós também estamos fazendo de casa. Esse é o terceiro programa. O programa vai acontecer agora nessa plataforma. Nós vamos ampliar para o YouTube, para o Instagram, para as outras plataformas também, sem dúvida nenhuma, vamos fazer isso brevemente. E esse vídeo, assim que terminar o programa, está disponível nas nossas páginas, no Facebook, e também nós vamos colocar no Instagram, e vamos colocar também no YouTube. A Lívia Cordeiro está dizendo, concordo. Quem é essa aí? Você conhece essa, Lívia? Essa Lívia Cordeiro Bastos de Araújo é minha filha, é médica. Eu sei, claro. É médica, é casada com um médico também, que é pneumopediatra, ela é neonatologista, que é o Evaldo, e ela sempre participa do programa e tem acompanhado as nossas páginas. Zé Maria, então é o seguinte... então, Arruda, só sobre... sim, deixa eu só falar com relação ao Osmar Terra. Eu também não estou falando... Eu estou falando dele porque eu conheço ele pessoalmente e realmente ele tem aquele negócio, uma atitude falaciosa. Ele usa sempre argumentos que não são verdade. Aqueles argumentos que ele colocou ali, eu achei fraquíssimo, até o Mandetta, com aquela internet péssima dele. Péssima, né? Borrado, todo desfocado. Borrada. E o nosso senador também foi fraco. O senador também foi fraco. Eu conheci... Politizou muito. Eu conheço o senador, ele foi ministro também, como... O Osmar Terra não foi ministro. O Osmar Terra, o mais que ele ocupou na saúde, ele foi ministro de outra área no governo agora, mas da saúde ele não chegou. Ele queria derrubar o Mandetta para ser o ministro, mas não conseguiu. Ele ainda está trabalhando contra o Nelson Taik. O Nelson Taik entrou e já está recebendo, hoje mesmo, agora, na entrevista coletiva, ele teve que responder aos bolsonaristas que estão caindo já em cima dele, criticando porque ele está falando de isolamento, ele está falando que tem que ter isolamento, onde a situação está difícil, que o sistema de saúde não aguenta e tal, e está tendo já uma oposição grande, né, de pessoas dessas que... Então, o Osmar Terra, ele usou aqueles argumentos que são facilmente contestados. Eu, no Twitter, tenho debatido algumas coisas com ele a respeito disso, tá certo? Não existe nada, ele não pode inventar aqui a roda, não tem aqui como ele inventar a roda, né? Não tem como ele inventar a roda aqui no Facebook. Assim. Pois é, então, sobre o isolamento... Eu estou dizendo aqui que nosso programa está no Facebook, né? Então, maravilha. Mas o programa é no Facebook. Só que um comentário aqui que está chegando é que o presidente acabou de anunciar, vê o que é que o presidente acabou de anunciar aqui? O presidente acabou de anunciar... que editará um decreto estabelecendo as academias, salões de beleza como serviços essenciais. Alega que se tratam de serviços para manutenção da saúde e higiene. Esses decretos aí, Zé Maria, vamos ver se você me ajuda aí. Esses decretos, adianta alguma coisa ele está dizendo que salão de beleza, que academia é essencial porque é para manter a beleza? A Jaqueline aqui está dizendo que acham da ausência do presidente, de outro chefe em comparação com outros chefes da nação, tá certo? Que estão 2/4 das vezes, alguns diretamente dando o panorama da situação, os números, né? E os planos que estão sendo colocados em andamento, além do conforto e segurança da população. Achei de falar, sensibilidade, o presidente ia andar de jet ski, isso aí foi uma barbaridade. A gente vai falar mais tarde sobre isso. Vamos falar na parte política, nós vamos falar, né? E a Virginia também disse que também viu esse comentário do Raul. Adianta alguma coisa esses decretos, Zé Maria? Botando que academia e que salão de beleza é essencial, porque é para bem. Eu estou até precisando fazer a barba, ó. Eu também estou precisando cortar o cabelo. Eu estou doido para ir no Juraci. Eu estou doido para ir no Juraci também. O Juraci, que é meu barbeiro há muitos anos, e Pipe, aliás, tirei até a barba para fazer aqui, mas infelizmente não acho que isso seja essencial. Pode ser essencial no dia que tiver uma festa, tiver alguma coisa. Mas esse decreto tem algum fundamento, esse decreto? Olha só, tem fundamento, só que os governadores e prefeitos não são obrigados a respeitar, né? Existe uma competência, ela é concorrente. Né? Concorrente, eu quero dizer, é o seguinte, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, podem legislar sobre a questão da permissão ou proibição do funcionamento de estabelecimentos comerciais, né, do fluxo
nas vias públicas, né? Restringir o fluxo nas vias públicas, restringir certas atividades, estabelecimentos a funcionarem ou não em casos de emergência, situações de emergência como são a nossa. Então, prevalece, os estados podem acatar esse decreto da Presidência da República, mas podem não acatar, né? Eu, sinceramente, a Constituição Civil, eu acho até, não é que seja essencial, né? Eu até disse isso na semana passada, eu acho que ela não traz riscos grandes, né? Então, não é a questão, não é só abre só o que é essencial, mas se você abre uma coisa que é essencial, que causa uma periculosidade alta de contaminação, você tem que regulamentar esse funcionamento, né? Então, Constituição Civil, do ponto de vista assim, imediatista, né, pode até ser essencial, porque tem muitas pessoas que estão aguardando receber um imóvel próprio, que compraram o imóvel, não tem onde morar, estão esperando receber Minha Casa Minha Vida, as construções da Minha Casa Minha Vida. Tem pessoas que é o primeiro bem, primeiro imóvel, então, é um bem de primeira necessidade, a casa própria, né, o local de moradia, e não estão podendo receber. Então, se você for ponderar isso tudo, e dado o fato de que o risco de contágio na construção civil é pequeno, eu acho até que poderia ser liberado. Esses outros não, de forma alguma. Salão de beleza, academia, né? Dá para a pessoa passar 2 meses sem o salão de beleza e academia também. Ande no jardim da sua casa, improvise uma forma de fazer exercício em casa. Quem mora em prédio que tem academia, que tem a área de lazer, utilize, né? Porque a academia, ela realmente aglomera as pessoas num ambiente fechado com ar-condicionado, né? O risco é muito grande, né? E é difícil você fazer esteira numa academia com máscara, vai fazer um exercício que puxa muito pela aeróbica da pessoa, você vai fazer de máscara, é até perigoso. Agora, o isolamento, ele depende de 2 fatores, né? Primeiro, a consciência das pessoas, né, de que aquilo é essencial e indispensável, é uma medida de segurança para elas e para os seus pares, e a outra é a condição material de cumprir o isolamento, porque determinadas classes sociais, determinadas regiões da cidade, pessoas que têm uma condição financeira melhor, que podem passar por esse período de isolamento sem grande sacrifício, sacrifício todos vão passar, mas é um sacrifício suportável, né? E tem pessoas que não têm essa condição, aqueles que ganham o pão de cada dia, né? E que moram em habitações de alta concentração, né? Você tem aí casas, cômodos, né? Residências de 30, 40 metros quadrados, com 6, 7, 8 pessoas morando, usando o mesmo banheiro, né? Casas conjugadas uma na outra, que muitas vezes para você sair, você tem que passar em frente ao... É complicado na periferia do Brasil. O Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é a Itália, o Brasil não é... Esses países tiveram dificuldades, quanto mais aqui, né? Então, essas regiões mais periféricas, de populações mais humildes, elas têm, tanto pela característica das suas habitações, como pelas suas necessidades de trabalho, dificuldade de isolamento. Agora, a fiscalização é importante, porque não adianta você impor uma regra rígida, impor uma sanção pesada de multa, a prefeitura pode até suspender, cassar o alvará de algum estabelecimento que esteja descumprindo, mas tem que ter fiscalização. Se não fiscalizar, no primeiro momento a gente eu percebi, já na sexta-feira, uma redução muito grande do fluxo de pessoas na cidade. Agora, vai passando o tempo, geralmente as pessoas tendem a afrouxar, né, esse isolamento, daí precisa realmente que o poder público utilize, né, seu poder de polícia, coíba e oriente, né? Oriente também as pessoas a voltarem para casa. Bom, esse é o programa Encontro Marcado com a Ruda Bazar Maria Filomeno. Vou comentar aqui. O Irineu está dizendo que é pela sobrevivência das cabeleireiras, não pela academia. Então, ele está achando cabeleireiro. Mas é o seguinte, essas pessoas que trabalham de forma autônoma,
eles tiveram direito ao auxílio emergencial e algumas outras coisas mais. Mas é muito pouco, né? R$600. Sim, é claro que cai a renda, né? Tá certo? Mas também salão de beleza, tudo bem pelas cabeleireiras, pelas manicures, mas aglomera, tá certo? A pessoa sai de casa também. O problema não é só o profissional, é quem sai de casa. Por exemplo, da construção civil. Desde a semana passada que eu debato aqui com o Zé Maria. Isso. Tá? Concordo, mas tinha que ter muitas... Primeiro, ele não podia andar de ônibus. A empresa tinha que buscar todos os seus operários em ônibus, que colocassem distanciamento entre eles, lá na hora do trabalho, porque um EPI desse da fábrica lá é uma coisa, o EPI e a forma que a gente faz para a saúde é outra coisa, embora aqui e acolá tenha alguma semelhança em algumas coisas. O problema que eu vejo é o deslocamento para o trabalho. O que eu vejo é na hora do trabalho e a volta ao trabalho. Roberto Pires está aqui também. Bom, o Jorge está botando que a mulher dele virou manicure, para que melhor. Aqui também a Marcília vai ter que cortar meu cabelo, se isso demorar mais, eu vou ter que cortar o cabelo realmente com ela. O Roberto Pires, nosso grande amigo aqui, você conhece, participa. Grande Roberto. Tem um programa de aí pro Roberto Pires e tal, tá certo? Ele está considerando a relação de 100 para 1 óbitos. Temos na hora, né, Roberto? Na hora. Na hora. Na hora, na TV 120 mil pessoas infectadas no Ceará, considerando que em dezembro de 2009, 4 regiões do Ceará com 200 mil habitantes não tinha UTI. Quem mata mais? O descaso do governo com a saúde ou o coronavírus. Ele está perguntando, né? Eu acho que, no momento, nós temos que correr atrás, Roberto, de tentar minimizar. Aí eu digo, pessoas que falam como você, eu concordo totalmente. Eu fui secretário de saúde, tive uma dificuldade danada, porque quando eu fui secretário de saúde, sabe o que foi que acabaram no primeiro ano que eu estava na secretaria? CPMF. CPMF acabaram, todo mundo era contra, mas não encontraram uma forma de substituir a CPMF. No governo Temer, foi a lei do teto de gastos. Congelaram os recursos para a saúde. Então, tudo bem. O que é que mata mais? É a UTI ou coronavírus? Eu digo que foi exatamente a diminuição dos recursos para a saúde, tá certo? Exatamente quem acabou com o CPMF e não botou nada no lugar, quem botou um teto de gastos e não foi atrás de ampliar os recursos, quem freou os investimentos nas universidades, nas pesquisas, nos testes, que poderiam estar salvando nossa população hoje, os testes necessários para fazer a testagem, que não tem testes no Brasil, porque tudo agora é importado, porque a nossa academia praticamente não produz nada. Gostei do Roberto ter entrado com esse tema, viu, Roberto? Vamos ver se agora... Eu vou fazer uma comparação aqui. Vamos ver se... Viu, Zé Maria? Vamos ver se depois agora eu quero ver essas pessoas batalhando por mais recursos para a UTI, porque quando eu fui secretário, eu construí um grande número de UTI. Só hospital regional eu construí 3, que estão aguentando o tranco lá em Sobral, na Zona Norte. Tem 80 e tantos leitos de UTI da minha época lá, que é o hospital regional, do Cariri com outro tanto, e o hospital de Xerabubim, tá certo? Então, vamos lutar por mais recursos para a saúde. Concordo com você, tá certo? Tem muito mais falta de recursos para a saúde e investimento. Aqui no Ceará, apesar da situação atual, tá certo? Nós temos realmente mortes porque os pacientes estão chegando graves. É claro que, se a onda continuar, vai faltar, sim, leitos de UTI, muitas pessoas vão morrer em fila por dificuldade de UTI. Bom, o Irineu está dizendo o que fazer com as aglomerações para receber o Corona Voucher. Isso aí eu vou deixar para o Zé Maria já falar desses vouchers aí. A lá está dizendo que mais não tem não compraram 2 milhões de testes. Estou esperando esses testes. O Ceará aqui recebeu da China 300 mil testes. Esses 2 milhões ainda estamos aguardando chegar. Maria, só o seguinte, tem aqui quem está pedindo para eu voltar àquele tema daquela fake news em termos do secretário Cabé está influenciando os médicos. Quais seriam os crimes aí? Se o doutor Cabé estivesse fazendo isso, era um crime seríssimo. Se os médicos estivessem fazendo isso, era um crime seríssimo. Se alguém estivesse registrando isso, era um crime seríssimo. Mas, com relação a fake news, qual é a possibilidade aí de acontecer alguma coisa com o deputado? Já teve uma encrenca quando denunciou o ex-prefeito de Horizonte como sendo participante, como participasse de um grupo, de uma facção. Qual seria o que é que pode acontecer nisso aí? Olha, ele está incorrendo num crime de denunciação caluniosa, né?
é você atribuir a alguém a autoria de um crime, mesmo sabendo que aquela pessoa não cometeu aquele crime. E difamação também, porque, de alguma forma, está difamando a imagem, a honra, né, do secretário. Então, é um crime. Eu acho que o secretário devia, ou a Procuradoria do Estado, né, denunciar, fazer uma queixa-crime contra o deputado por difamação e denunciação caluniosa. Tem agora também, pode até incidir nessa lei, nova lei que foi promulgada aqui pelo Estado do Ceará, aprovada na Assembleia, lei que estabelece sanções para quem divulgar fake news. Olha, eu acho até o seguinte, se exigir transparência, é normal, olha, é importante que as informações sejam mais apuradas, sejam mais claras, sejam mais transparentes, tudo bem. Eu acho até, eu mesmo fico, eu até questiono um tipo de forma como os dados são divulgados, porque quando se divulga o número de mortes hoje, quantas foram hoje no estado do Ceará? Caiu aí o seu som, Arruda. É porque eu estava com o microfone aqui. Bom, parece que foram 907 casos a mais e 75 óbitos, né? Quer dizer, 75 óbitos. Esses 75 óbitos não foram hoje. As pessoas não morreram hoje. Uma parte morreu hoje, outras morreram dias e semanas atrás, né? Só que é lançado como hoje, quando eu acho que deveria retroagir a estatística e lançar na data do óbito, né? Mas ia ficar difícil de acompanhar, das pessoas acompanharem dessa forma, né? Até porque eu não entendo porque que demora tanto a se constatar que a causa do óbito foi em decorrência do coronavírus. Porque, geralmente, quem está internado, eu imagino que quando o paciente é internado, imediatamente é feito o exame nele. Então, já sabe que ele é portador da doença. Se ele vem a morrer de insuficiência respiratória, de alguma complicação que foi consequência da doença, aquilo ali já é automático, né? Só aqueles que morrem em casa ou morrem num posto de saúde que não tiveram ainda a oportunidade de fazer o exame, só vão constatar depois, aí tudo bem. Mas, de qualquer forma, isso não resolve o problema, né? O problema existe, as pessoas estão morrendo, estão se contaminando, e é lamentável, lamentável. Com relação ao deputado, ele não pode ser irresponsável dessa forma, inconsequente, criminoso, né? Por que razão, com que interesse, né, teria um governante em querer superestimar, né, as mortes por coronavírus? Interesse nenhum, é o contrário. Se ele dissesse que ele estava escondendo, podia até ter algum interesse político, mas que também não é o caso, né? O que eu acho que acontece, e eu já conheço pessoas que passaram por isso, né, é que assim que o paciente dá entrada no hospital com as suspeitas de coronavírus, né, já preventivamente, ou por uma questão de não perder tempo, já se vai ministrando um tratamento como se fosse de coronavírus, né? Porque hoje o exame está mais rápido, o resultado, mas no começo demorava uma semana para sair. Então a pessoa vem com insuficiência respiratória, tosse, febre, sintomas típicos, já se vai conduzindo um tratamento para o coronavírus, mesmo que não venha a ser detectado. Nesse ponto, eu não vejo que isso seja, né, fraudar os números, nem indicar que tenha mais casos do que, na realidade, os tem. E o que o deputado está denunciando não é nem isso. O deputado está denunciando que médicos, influenciados pelo secretário, estão colocando como a morte sempre. Primeiro, o seguinte, a estatística, vou explicar aqui para vocês, não é o atestado de óbito que coloca o caso com coronavírus ou não. O exame confirmatório. Não adianta o médico colocar no atestado de óbito que morreu por coronavírus se ele não tiver a confirmação que foi. Se não tem, não é o atestado, não é uma avaliação dos cartórios, não é a causa de morte, não, é o resultado do exame. Por isso que, Zé Maria, esses números chegam às vezes mais tarde, porque é quando o diagnóstico é feito laboratorialmente. Quero agradecer ao Roberto Pires, que ele botou aqui uma informação, que nós temos 1.189 óbitos, realmente nós falamos até
no começo do programa, estamos chegando a 1.200, né? E ele também está dizendo que no dia 30 de abril era 709, 31 de março, 24 óbitos aqui, que está 21 de abril. Bom, tem aqui uma pergunta da Laís, a Laís está perguntando, ela não entrou no começo do programa, nós estamos falando aqui do caso do deputado André Fernandes, que denunciou o secretário da Saúde como estando influenciando médicos para colocar no atestado que as pessoas morreram disso aí. Então, foi essa denúncia. E a nota das entidades médicas falam exatamente nisso, né? Então, esse caso aí que está sendo questionado. Com relação a Laís também, ela diz que no resto do mundo as pessoas estão aceitando mais o isolamento social do que no Brasil. Eu digo que no Brasil, por causa da situação econômica, essa demora de sair, também o apoio social. A Núbia está perguntando que ela está dizendo que tem plano de saúde, como um plano aqui da Unimed, que não está aceitando novos usuários. Se isso está certo. Bom, eu posso até ver, Zé Maria, se isso está certo. A Unimed divulgou hoje que não está aceitando mais usuários, porque ela não, eu acho que era porque ela já está vendo que a capacidade de atender os atuais usuários já está esgotada. Eu acredito até que uma medida, você pode me explicar melhor, eu acho que até de certa responsabilidade, porque eu tenho visto o diretor da Unimed, o presidente da Unimed, o doutor Elias, falando todos os dias, dando boletim dos hospitais que estão atendendo os pacientes da Unimed e principalmente do Hospital Regional da Unimed em termos de superlotação. Inclusive, semana passada, hoje ele já encaminhou um vídeo um pouco mais assim, um pouco mais satisfeito. Semana passada e no final de semana ele estava bastante preocupado porque a superlotação estava grande, inclusive em hospitais privados em Fortaleza, São Carlos, Monte Clínic, Clínica, Hospital Gênesis e São Mateus e tal, eles até suspenderam por um período o atendimento, porque não tinha mais onde colocar os pacientes. Aqui no Ceará, talvez seja um dos poucos estados que não vai adiantar entrar solicitando leite privado, porque o leite privado também não vai ter. Não vai ter leito público e não vai ter leito privado se a velocidade continuar sendo dessa forma, né? Em relação à Unimed e qualquer outra cooperativa ou seguradora de saúde, ela pode suspender as vendas, né, de novos participantes, mas tem que ser de uma forma absoluta, né? Ela não pode selecionar, não. Esse eu quero, esse eu não quero, eu aceito tais, não aceito tais, né? Porque aí seria um preconceito grande, né? Seria uma falta de isonomia. Agora, vamos falar do Bolsonaro? Deixa eu só ver aqui os nossos internautas que estão hoje aqui colocando a doida. Bom, Roberto Pires, deixa eu ler direitinho o que ele botou. Ele botou que em 30 de abril foram 709 óbitos e 31 de março, 24. Ele está botando aqui, 685. A Núbia está dizendo que é um absurdo salão de beleza e academia autorizar a funcionar, o presidente é sem noção, e ele falou ontem que 70% irá pegar, não querendo saber se vai acelerar. O Irineu está colocando que seria responsabilidade da Unimed vender plano de saúde sem garantia de atendimento e a carência, e ela está dizendo que, então, quem nasce no meio dessa loucura e ainda fica sem plano de saúde. É uma dificuldade, Nós vamos ter um colapso da medicina suplementar. O nascituro, que é aquele... A mãe tendo plano de saúde, o bebê ao nascer, eu acho que o plano é obrigado. Já é obrigado aí é automático. Quem já está no plano, ela não está tirando quem está no plano. E também, se nascer uma criança, praticamente já é segurada. Tá certo? Aí, novos usuários que estejam, novas empresas que queiram contratar o médico, porque nesse momento de crise, pode uma empresa aí que está um pouquinho, tem 10 funcionários, 15 funcionários, quer fazer o plano, e até mesmo pessoa física, e está em dificuldade. Então, Laís, realmente, pessoa física não. Mas nós estamos a 18h48, quero dizer que esse programa aqui é o programa Encontro Marcado, com a Ruta Baseira Zé Maria Filomeno. Inclusive, Zé Maria, recebi uma ligação do diretor-presidente da TV+, querendo retransmitir o nosso programa, viu? Querendo retransmitir o programa, disser que não tem problema. Aliás, quem quiser, tem aí compartilhar embaixo aí, vocês estão vendo compartilhar? Pode compartilhar esse vídeo. Pode compartilhar. Eu e Zé Maria não temos problema aí de direitos autorais. Esse programa é público,
para quem quiser compartilhar. Só ir embaixo, curtir, compartilhar e comentar. Bom, mas após o mês tem que... Não, bom, eu acho que ela está falando no caso da União, acho que não, depois de um mês, automaticamente, eu posso até tirar essa dúvida com a presidência da Unimed, mas acho que depois de um mês, automaticamente, continua sendo dependente. Mas, Maria, vamos falar, então, você falou em 2 temas, né? Vamos falar do presidente Bolsonaro, né? Que desde a semana passada nós queríamos falar, e depois ver se a gente fala aí do ex-ministro Moro, desse filme. Está todo mundo querendo ver, Zé Maria, esse filme da reunião dos ministros. O ministro Celso já disse, né? Já disse que vai divulgar. Ele disse que vai divulgar, que a população tem direito de saber o que aconteceu. Hoje parece que tem uns depoimentos, mas vamos falar aí. Com relação ao presidente, Zé Maria, como é que anda o presidente? O presidente está dizendo que vai ficar até 2027? Ele está sendo alvo aí de ameaças de impeachment, já são mais de 30 pedidos de impeachment na Câmara. Existe a possibilidade desse inquérito que investiga a participação dele numa tentativa de manobrar, né, de interferir em investigações da Polícia Federal, né, que você citou que uma das provas, ou amanhã, não sei se foi hoje ou será amanhã, eu acho que foi hoje, que os 3 ministros militares do gabinete do presidente, o general Heleno... O ministro é amanhã, Zé Maria. Hoje, amanhã, né? Amanhã. Isso. Hoje é o ex-delegado, o ex-superintendente do Rio e o outro, né? Bem, ou seja... O Maurício Valeixo. Aquele depoimento do Sérgio Moro foi o primeiro ato, né, do processo. Eu disse até aqui que ele não trouxe muita novidade. O Moro agiu quase como um advogado do Bolsonaro, porque ele, como jurista que ele é também investigado. Então, ele procurou não produzir provas para si próprio, né? O inquérito procura apurar as denúncias que ele fez e, né, se essas denúncias não forem comprovadas, ele pode ser incurso em denunciação caluniosa, né, que é o crime de atribuir a autoria de um crime a alguém que não o cometeu. Então, ele procurou se desvencilhar dessa acusação. Não fez nenhuma acusação ao presidente, não imputou nenhum crime ao presidente, apenas relatou os fatos que ocorreram e que o interesse do presidente, até onde ele pôde perceber, era político, só interferência política. Mas o inquérito não se exaure no depoimento do Moro, né? Era talvez a peça mais importante, porque partiu dele a acusação. Mas tem os 3 ministros militares que certamente vão livrar o presidente, vão denegar que testemunharam qualquer tentativa do presidente de interferir ilegitimamente no Ministério da Justiça ou da Polícia Federal. Agora, o depoimento do diretor-geral, esse que depois hoje, que é como é o nome dele? O Maurício, né? O Valesco, esse sim, esse pode ser muito elucidativo, porque ele era exatamente o alvo, né? O alvo do presidente era exatamente substituir o Valesco da Polícia Federal, porque o Valesco não estava accedendo, né, aos pedidos, os insistentes pedidos do presidente de obter informações do Ministério, muitas dessas informações privilegiadas, né, que são informações que correm em segredo de justiça, em segredo, né, de investigação, e também ele queria substituir a todo custo, né, o superintendente do Rio de Janeiro. Imagina-se, né, o que imagina-se, não pode se afirmar isso, né, para colocar uma pessoa que, de alguma forma, protegesse, né, os seus filhos ou as pessoas às quais ele tem interesse, né, e são alvo de inquéritos no Rio de Janeiro. Agora, tudo isso, e a fita também, né, a gravação, ela pode elucidar a ocorrência que o ministro Moro expôs, né, que o presidente, dessa reunião ministerial, é uma reunião com a presença de vários ministros, teria, de forma até assintosa,
ameaçado o Moro de demissão, caso ele não substituísse, né, o diretor-geral e o superintendente do Rio. Eu não sei se vai ser, eu não sei se o ministro Celso de Mello, que é uma pessoa muito criteriosa, né, utiliza muito a responsabilidade do cargo, né, para não exceder, para não expor, né, direitos, não expor o que não pode ser exposto. Eu não sei se ele vai publicizar, ele vai tornar público, né? Pelo menos duvido que ele torne público a reunião inteira, porque a reunião tratou de outros assuntos, de outros temas, de outros interesses do governo, inclusive relações externas. Parece que tem críticas do próprio presidente de uma forma bem agressiva à China, que sendo tornadas públicas pode trazer problemas diplomáticos do Brasil com a China. E parece que tem até ofensas, né, de um ministro ao próprio Supremo. Então, não sei se ele vai tornar pública, mas eu acredito que esse inquérito vai correr muito mais rápido do que eu imaginava. Depois o próprio presidente vai ser ouvido e se o procurador da República denunciar o presidente, o que eu tenho minhas dúvidas, né, o Augusto Aras, porque ele tem se demonstrado e tem demonstrado um certo alinhamento com o presidente, né? Mas se ele denunciar o presidente, olha, vamos ter aí uma situação muito delicada do presidente, porque hoje eu tenho certeza que ele não teria maioria para se livrar na Câmara. Pode ser que isso avance. Pronto, tem aqui o Jorge está perguntando, você já respondeu, vocês acreditam que dê em algo esse vídeo? Olha, eu acho o seguinte, pode ser até que o Celso de Mello não divulgue, mas do jeito que os vazamentos existem, tanta gente assistindo, é um delegado assistindo, é um promotor, é não sei o quê, o próprio Moro, não sei o quê, eu não tenho dúvida que o áudio, se não for o vídeo, mas áudio aí, nós vamos ter. Estamos chegando, Zé Maria, o finalzinho. Agora, não existe essa coisa de o Moro está traindo o presidente, isso não existe. Figura pública não pode ter segredos para proteger ou para beneficiar, seja quem for. Você vê nos Estados Unidos, você teve inicialmente um processo de impeachment contra o presidente Trump, né? E que ele também era acusado também de tentar obstruir a justiça no processo lá, no inquérito que apurava se houve influência do governo da Rússia na eleição americana, e os assessores lá dele, da presidência da República, e outro também, teve um outro caso também que ele tentou pressionar o presidente da Turquia a processar o filho do Joe Biden, que é o candidato do Partido Democrata à presidência da República, ou seja, extrapolou, abusou dos seus poderes em benefício próprio, mesmo que seja benefício político. Os assessores da Casa Branca, que testemunharam essas ligações, depuseram, falaram a verdade. O procurador também, que encarregado, falou a verdade. Não tem isso. Quando você fala a verdade, você não está traindo ninguém, não, principalmente com relação à coisa pública. Assuntos pessoais, não. Assuntos íntimos, pessoais, que ele, por acaso, tenham confidencializado, isso, tudo bem, é questão até de moral própria, ética e moral própria, mas assuntos, temas que diz respeito à coisa pública, não existe traição. Traição, ele está traindo a si próprio em negar a verdade. Zé Maria, o Valeixo disse em depoimento, isso tem um internauta aqui colocando, eu quero agradecer ao Raul Silveira. Valeixo disse em depoimento que por 2 horas, por 2 ocasiões, o presidente falou para ele que gostaria de nomear para o cargo que ele alguém com quem ele tivesse maior afinidade. Disse que não percebeu uma interferência direta em algum inquérito, mas sim uma pressão para que ele saísse do cargo. Bom, vamos esperar o que é que vai dar, tem os outros depoimentos. Estamos chegando aqui no finalzinho do programa, às vezes Sobre o Bolsonaro, eu só queria dizer que eu fiquei ultrajante, repugnante, insultoso, desrespeitoso, indecoroso, né? A atitude do presidente em debochar no momento em que o país vive uma tragédia ímpar na sua história, né? De termos uma guerra contra um vírus que tem matado e tem vitimado, né,
milhões de brasileiros, né? Porque todos nós estamos sendo vítimas, mesmo os que, além dos que lamentavelmente morreram, né, nós estamos lutando, todos estamos lutando. Quando nós ficamos em casa, quando nós evitamos trazer contaminação para casa ou trazer para o vizinho, quando nós fazemos o sacrifício, né, de abrir mão do nosso trabalho, da nossa convivência com a família, com os amigos, nós estamos lutando, nós estamos fazendo parte do exército, né? Então, presidente, é uma hora do presidente ser solidário com os seus compatriotas, né? Com os seus filhos, né? Vamos chamar assim, porque é o chefe da nação. Então, ele ficar debochando, vai fazer churrasco. Não, era só fake news, era uma pegadinha para a imprensa. Não é momento disso. Olha, ninguém faz esse tipo de brincadeira em momento algum, principalmente no momento desse. E andar de jet ski, olha, você vai andar de bicicleta se o seu filho, você tem um filho que morreu no hospital e outro que está internado? Não vai andar de bicicleta. Se tem um amigo seu, um parente seu próximo entre a vida e a morte, você vai andar de bicicleta? Você vai andar de... Não vai. Ele é o presidente, ele tem que dar exemplo para todos, ele tem que transmitir o sentimento da população, que é um sentimento de luto, de medo, né, que estamos vivendo. Então, ultrajante a atitude do presidente. Eu, no lugar dele, num momento desse, sabe o que eu faria, Arruda? Eu transferi meu gabinete para o Ministério da Saúde. Eu ia ficar lá 24 horas por dia no Ministério da Saúde, acompanhando tudo, vendo tudo, tomando... colaborando com o ministro nas iniciativas, ligando para os governadores, ligando para o secretário de saúde, agilizando a importação de respiradores. É como numa guerra. Numa guerra, o presidente, um país está em guerra, o presidente ele se muda para um bunker lá no Ministério da Defesa. É o que ele devia estar fazendo. Bom, chegamos ao final do programa. Só tem um paciente não. Tem um telespectador, um internauta aqui perguntando os últimos números do Ceará. Nós falamos no começo do programa. Então é o seguinte, o número que saíram há poucos instantes. Aqui no Ceará, 31.112 casos em investigação. Muitos desses casos vão ter confirmação. 46.296 exames que foram realizados. Muitos desses exames aí já foram positivos e outros vão... ser divulgado como positivo. Nós temos 17.599 casos confirmados, vamos bater facilmente daqui uns 2 dias, 3 dias, os 20 mil casos. Óbitos, estamos chegando a 1.200, são 1.189 óbitos aqui no Ceará, taxa de letalidade 6,8% e tem 8.655 pessoas recuperadas. Quero agradecer... Só para fazer uma colaboração, a taxa de letalidade é em relação aos infectados, né? Não é a taxa de mortalidade, que é em relação à população, ao total da população do Ceará, que é 9 milhões e cento e poucos mil, né? Então, a taxa de mortalidade é muito menor do que essa. Essa é só em relação aos infectados, os comprovadamente infectados. Para responder aqui, Zé Maria, a última... responder não, aqui o Raul Silveira bota que o presidente não entendeu qual a sua função diante dessa catástrofe mundial. Não sabe diferenciar uma pessoa física da função que ocupa. São atitudes lamentáveis, dia após dia, e com essa mensagem do nosso internauta, né, Zé Maria? Vamos agradecer a grande audiência, dizendo que vamos voltar na próxima segunda-feira, exatamente às 18 horas, para mais um programa Encontro Marcado com a Arruda Bastos, Zé Maria Filomeno, dizer que esse vídeo vai ficar na página do Facebook, vocês podem escutar novamente, compartilhar, como também vai ser postado no Instagram. Meu Instagram é @ArrudaBastos. Zé Maria, qual é o teu Instagram? Olha, eu não lembro de qual agora, porque eu uso muito pouco o Instagram, mas no próximo programa... Procura lá Zé Maria Filomeno e encontra, né? Eu acho que é José, _Maria, _Filomeno, se não me engano é isso. O meu canal do YouTube é Raimundo Arruda Bastos, o meu canal no Facebook é só procurar Arruda Bastos 1, portal Arruda Bastos, bota Arruda Bastos, você encontra várias páginas, todos estão compartilhando esse vídeo de hoje. Agradecer o Gabriel aqui, que está dizendo excelente programa, parabéns. Agradecer a todos que participaram até agora, Zé Maria,
e dar um tchauzinho aí para eles, dizendo que eles tenham cuidado, fiquem em casa, porque essa semana vai ser uma semana decisiva. O que nós conseguirmos de isolamento hoje vai representar a queda dos contaminados e queda de óbitos daqui a 10, daqui a 14 dias. Então, essa semana é decisiva, da Maria. Sem dúvida, porque nós temos a todo custo que reduzir a proliferação, a capacidade de atendimento das UTIs está praticamente esgotada no estado do Ceará, tanto leitos públicos quanto privados, então é forçoso, é um sacrifício grande, eu sei que é sacrificante para muitos, mas é o preço que se paga pela tranquilidade do futuro. Se nós estivéssemos na TV+, a Luana, que é a nossa produtora, já teria... Um beijo para a Luana e para a Luma, né, a filha da Luana. Pronto, a filha da Luana e o Renato, né, que é o diretor que quer transmitir. Como também... E o Ayrton. O Ayrton também, que é nosso cameraman. E tem também uma outra emissora que quer transmitir o nosso programa, que é a TV Bom Demais. Eu até dei uma entrevista para essa TV Bom Demais, que quer retransmitir esse nosso programa todas as segundas-feiras, em todas as suas plataformas. Então, nós vamos ampliar bastante, tá certo? A nossa discussão e a nossa informação. Obrigado a todos e até a próxima semana. Fique em casa. Fique em casa.